Pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. O tema da nossa mensagem desta noite: fomos chamados para dar fruto. Esse é o tema, chamados para dar fruto. João 15, pode abrir a sua Bíblia lá. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Pega o versículo de número 1, vai. Vamos destrinchar aqui o João 15. Pega o João 15, versículo 1, e nós vamos ler isso aqui rapidamente. E vamos chegar onde o Espírito Santo quer nos levar em nome de Jesus. Aqui no Evangelho de João, Jesus está falando o seguinte, ele faz aqui uma alegoria. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Dá uma parada aqui. Aqui Jesus está dizendo que toda pessoa que é colocada nele, ele chama, e essa pessoa precisa fazer o quê? Dar fruto. Ele faz uma alegoria de uma árvore. Uma árvore frutífera, ela precisa dar o quê? Fruto, senão ela não presta para nada. Você não vai plantar no seu pomar ou na sua chácara um pé de manga que não dá fruto. Você tem que fazer de tudo para que ela dê fruto. E aqui ele está fazendo uma alegoria do Pai com ele e nós ligados a ele. E aqui no versículo 3 ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, ou seja, a partir do momento que nós nos assentamos, que nem estamos aqui nesta noite, para ouvir a palavra de Deus de bom grado e guardar no nosso coração, esta palavra ela vai limpando a cada um de nós como a água água e sabão que limpa e deixa a roupa limpinha. É assim que a palavra do Senhor Jesus faz na vida de uma pessoa, fez na minha vida e continuará fazendo. Todos os dias eu preciso desta palavra para que eu venha me livrar das manchas, dos respingos que acontecem a cada dia na minha vida, porque isso acontece todos os dias nas nossas vidas, acontecem os respingos das coisas do mundo, e as nossas vestes precisam estar sempre limpas, e essas vestes espirituais, para que elas estejam limpas, ela precisa da palavra de Deus nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sem a palavra de Deus, ninguém consegue se limpar, porque a própria palavra é o próprio Jesus. Jesus é como se fosse aquele sabão, aquele detergente poderoso, que a pessoa está toda engordurada, ela está toda suja, mas quando passa, tira tudo, fica tudo limpinho, não fica nada impregnado, é tudo limpo, é tudo maravilhosamente bacana, bonito, em nome do Senhor Jesus. E no versículo 4 ele continua falando: o Senhor Jesus, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo. Aqui ele está fazendo uma alegoria de nós, como uma varinha ligada no tronco, que é ele. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Nós não podemos dar fruto se não estivermos em Jesus. E como nós estamos em Jesus, agora ele espera cada um de nós, atitude nossa, dar fruto para ele. Aqui Jesus não está falando frutos, ele está falando fruto. Mas tem os frutos do Espírito que nós precisamos dar, esses frutos do Espírito Santo, que daqui a pouquinho nós vamos ver que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, daqui a pouco nós vamos lá. E aqui ele continua falando no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, os raminhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Muito fruto. Não é muitos frutos, muito fruto, porque a cada dia nós podemos ir dando um fruto. Nós não vamos querer ser essas pessoas
nos enganar a nós mesmos, querer dar todos os frutos. Não é assim. Aqui os frutos do Espírito Santo são gradativos nas nossas vidas. Conforme eu vou seguindo, eu vou andando nos caminhos do Senhor, vou buscando o entendimento da sua palavra, vou crescendo espiritualmente e vou prosseguir dando fruto para Deus, para o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu busco me aproximar do Senhor, quanto mais eu me envolvo com a sua palavra, eu vou crescendo espiritualmente e a cada passo que eu dou, eu vou dar fruto para Deus, para o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos, Igreja de Cristo Jesus, levar a palavra de Deus a sério. Porque nós somos dependentes 100% do Senhor Jesus. Só Ele tem o poder de nos conduzir até o reino dos céus. Se nós sairmos fora dele, que nem ele disse aqui no versículo 15, se nós não estivermos nele, para onde iremos nós? Nós vamos tomar o rumo errado e não vamos chegar no reino dos céus. E nós sabemos que não podemos sair desse caminho que é ele. E no versículo 6 ele continua falando: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhe-se e lança no fogo e arde. Aqui ele já está falando, se uma pessoa não está em mim, ele vai ser lançado no fogo eterno. É isso que ele está dizendo, porque aqui ele faz uma alegoria de uma vara, de um galho seco, que ele não tem serventia nenhuma, a não ser jogar no fogo e ser queimado. É assim a situação de uma pessoa, que ela anda sem o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos levar muito a sério, ao aproveitar a oportunidade que nós tivemos, de Deus nos aceitar como filho, e entender o que Ele fez por cada um de nós. Morreu no nosso lugar, morreu para nos salvar, em nome do Senhor. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Tudo o que eu pedir ao Pai, segundo a vontade dEle, Ele vai me conceder em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus, porque a sua palavra está em mim. Se a palavra do Senhor Jesus está no nosso coração, nós somos um só com Ele, em nome do Senhor Jesus. Entende isso, Igreja de Cristo? Você entende isso, meus amados irmãos? A palavra estando no nosso coração, nós somos um só com Jesus. Ele está conosco, porque Ele diz aqui: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem no teu coração, você vai orar ao Pai, e Ele vai te conceder aquilo que você pedia em nome do Senhor Jesus. Coisa linda, irmãos. Coisa linda, meus amados. O versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Olha o fruto aqui, hoje o tema é fruto, meus amados. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: igreja, eu quero ver o fruto. Vocês estão dando fruto, então continue dando fruto para mim. Continua dando fruto para mim. E eu vou te dizer quais são os frutos que nós precisamos dar a cada dia. Ser essas árvores que dão fruto. O 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, e permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Você já viu, percebe uma coisa, quando Jesus está dizendo: se a minha palavra estiver no seu coração, não tem lugar para tristeza. Um coração cheio da palavra de Deus não tem lugar para angústia, não tem lugar para raiva, não tem lugar para o ódio, não tem lugar para odiar alguém, não tem lugar para falar mal de ninguém. A palavra estando no nosso coração, nós vamos dar fruto para amar o nosso próximo em nome do Senhor Jesus.
o meu mandamento é este, ó, aqui, ó, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é um dos maiores frutos que Jesus espera que a sua igreja possa desenvolver e permanecer nesse amor que Ele derramou nos nossos corações através do Espírito Santo. E através desse amor é que nos impulsiona de levar o Evangelho para outras pessoas em nome de Jesus. O Evangelho é pregado por amor. O Evangelho não é pregado para visar interesses próprios, riquezas materiais. O Evangelho é pregado para enriquecer o reino dos céus em nome de Jesus. Povoar o reino dos céus com as almas cansadas e oprimidas, que estão cansadas de tanto bater nas portas erradas. E o Evangelho, Jesus veio para dizer, eu sou a porta certa. Quer entrar por mim? É você que decide. Aí vem no 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Agora chegou aqui no versículo de número 16, o versículo chave. Não me escolhestes vós a mim, Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então, Jesus está dizendo, eu te escolhi com um propósito. Jesus não escolhe, não chama as pessoas para se tornarem seguidoras dele, para viverem de sombra e água fresca. Não é para isso. Ele chama com este objetivo. Não foi nós que escolhemos seguir a Ele. Foi Ele que fez por onde nós chegássemos ao conhecimento da Sua palavra, da Sua verdade, através do Espírito Santo que foi enviado para isso, para abrir os olhos do nosso entendimento, colocar a palavra de Deus no nosso coração, fazer nós entendermos, gerar essa fé viva no nosso coração, para que nós pudéssemos entender que Ele que nos escolheu com um propósito para ir e dar fruto. E Ele diz, e esse fruto permaneça. Mesmo que dê um só fruto, esse fruto tem que permanecer até o resto da vida, em nome de Jesus. Digamos que a pessoa não dê mais nenhum fruto, mas ela dá um fruto desses que está na lista que ele listou ali, na carta de Paulo aos Gálatas. Se nós dermos um desse fruto, nós temos a certeza que o nosso lugar no céu está garantido. Não pode deixar de dar fruto. Jesus não quer que nós sejamos estáticos, fique no mesmo lugar, batendo na mesma tecla. Nós temos que progredir, crescer, buscar o crescimento espiritual, igreja, em nome de Jesus. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos aceitar essa vidinha aqui, não. Eu sei que todo dia eu pegar essa taça e levar na cozinha, eu estou dando fruto, então vou continuar fazendo isso. Faça isso e muito mais a cada dia, em nome de Jesus. Que isso agrada ao Pai e isso está de acordo com o que Ele manda nós fazermos, dar fruto para Ele. Vou ler de novo o 16, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, vá e deis fruto. É para ir e dar fruto, não é para ficar estático, paralisado, é para ir e dar fruto. Aonde nós formos, nós precisamos manifestar a semente do amor na vida das pessoas. Isso é um dos maiores frutos que Deus espera ver de nós. Plantar a semente do Evangelho na vida daquelas pessoas que estão cegas espiritualmente e precisam ter os seus entendimentos abertos. Porque se não tem quem pregue, como é que elas vão ouvir a verdade? Tem que ter quem pregue.
E o evangelho precisa ser pregado com amor. Quando se prega o evangelho com amor, se prega um evangelho puro, sério e verdadeiro. Quando se prega um evangelho artificial, se prega um evangelho falso, fraco, que não converte ninguém, não liberta ninguém, o interesse é outro, não é ganhar almas. Então o evangelho é pregado, quando é pregado com amor, esse evangelho, ele vai no poder de Deus, porque a visão que é pregada, o modo que nós entendemos como que pregamos esse evangelho hoje, nós temos o único interesse nosso, é ganhar almas para o reino dos céus. E as demais coisas o Senhor Jesus vai nos acrescentar em nome do Senhor Jesus. O suprimento da sua obra, Ele vai providenciar em nome de Jesus. Com a chegada de novas vidas, novas almas, todos vão entender que trabalhamos para um único objetivo, para o Senhor Jesus. Fazer com que as pessoas, elas venham crescer o rebanho, para que elas possam entrar no reino dos céus. E através desses novos convertidos, a obra do Senhor vai crescendo, os seguidores vão crescendo, e assim a obra vai sendo próspera em nome do Senhor Jesus. Porque é pregada com amor, não é pregada para enganar ninguém, com egoísmo, com falsidade, ela é pregada em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. É esse evangelho que Jesus mandou pregar, em espírito e em verdade. Não é um evangelho pregado na carne, artificial, que não liberta ninguém, não toca na ferida, né? Não mostra que a pessoa está perdida, ela necessita de Jesus. É o evangelho que se prega muito por aí, aquele que massageia o ego das pessoas, e as pessoas gostam de ouvir piada. O evangelho que não ensina nada para ninguém, simplesmente a pessoa entra vazia e sai vazia. Por quê? Porque do altar não sai nada que edifica a igreja. O que edifica, o que sai do altar tem que ser isso aqui, ó, a palavra viva e cristalina, é essa que edifica. Não é ninguém vir aqui se gabar, não é ninguém subir no altar para falar da sua vida. O evangelho que salva, que cura, liberta e edifica, é a palavra de Deus pregada, saindo daqui do altar, brasa de fogo da verdade saindo daqui, direto para os corações daqueles que estão abertos, prontos para receber. É essa palavra que converte, salva, cura e liberta. Agora, aquela palavra que você paga 40 mil para um pregador vir aqui, subir no altar para contar a vida dele, e aí contar um monte de piada para a igreja se deleitar dando risada, isso é carne. O altar de Cristo, ele é para ser pregado a verdade, e nada mais. Ninguém pode subir, impuro não pode subir no altar, e muito menos falar palavrão no altar, como eu já vi, fiquei horrorizado de ver pessoas subir no altar e falar um monte de palavrão, e a igreja lotada, se morrer dando gargalhada de risada, porque o cara em cima do altar da igreja falou um palavrão enorme. Jesus não pode estar num lugar desse, ele está distante, ele só está onde tem a verdade em nome de Jesus. Sabe por que é que banalizaram o evangelho? Porque eles acham que as igrejas são dele, e a igreja é de Jesus. Eles esqueceram, a maioria dessa sociedade corrompida, esqueceram que existe um dono da igreja aqui na terra chamado Jesus de Nazaré. Essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus e não com sangue de homem nenhum, não foi comprada com dinheiro de ninguém nenhum, com dízimo nenhum, foi comprada com sangue, com a vida de Cristo. Ele deu por cada um, para resgatar cada um, e esse resgate só pode acontecer através deste evangelho pregado no poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Se for pregado fora desse contexto, não é de Deus, é falso e mentiroso, e o Espírito Santo não está nesse lugar para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele só pode operar se tiver de acordo a palavra de Deus. Se não tiver, o Espírito Santo está impedido de operar na vida das pessoas. Por isso que você vê pessoas, multidões desviadas, doentes, pessoas dentro da igreja de Cristo em adultério, pessoas fazendo tudo de errado, estão lá dentro, porque estão vivendo na carne, porque não tem a verdade para tratar, cuidar dessas almas, não tem o amor pela alma, o amor é pelo financeiro.
É isso, é esse evangelho que está sendo pregado, mas isso aí tudo é para se cumprir o que Jesus, ele falou que no final dos tempos se levantariam muitos falsos profetas enganadores, cães gulosos que nem o Isaías fala, que ladram e nunca se fartam. Amém, irmãos? E eu sei muito bem o que é isso. Eu saí do meio dos cães gulosos, porque eles não admitiam que nós pregássemos esse evangelho puro e cristalino. Eles não admitiram isso. E aí eu prefiro fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Quando trouxe eles para a palavra de Deus, eles me contestaram. Falei, está aqui. Eles falaram, não quero ver isso. Tem que fazer o que o fulano manda. Eu falei, eu faço o que o meu Jesus manda, não o que vocês mandam. Não fui rebelde com ninguém, eu fui obediente ao chamado do meu Jesus Cristo, porque não é homem nenhum que salva, quem salva é o Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Eu não salvo ninguém, meu irmão. O meu papel é trazer a verdade. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quem te convenceu um dia do Evangelho foi o Espírito Santo. Nós só temos que ser verdadeiros em tudo o que falamos, trazer a verdade para a edificação da nossa alma e do nosso espírito. Mas quem salva é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Só um pouquinho adiante. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos cear. Hoje tem Santa Ceia, irmãos, coisa linda. Hoje nós vamos cear com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. O mês passa tão rápido. Capítulo 4, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é dignos de toda a vocação com que fostes chamados. Paulo falando aos Efésios. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. E aí no 4 ele diz aqui, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E no 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, o nosso Deus é esse que não tem outro semelhante a Ele. Nós temos aqui, ó, um só corpo, fomos batizados em um só corpo. Um só corpo e um Espírito Santo, como também fostes chamados em uma só esperança. A nossa única esperança é um dia o quê? Morar no reino dos céus. É essa esperança que tem que estar viva no nosso coração. É isso que tem que estar no nosso coração, essa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor Jesus prometeu que ele iria nos conduzir ao reino dos céus. Ele um dia ia voltar e ia nos buscar. Então nós temos que viver essa esperança. Essa esperança que Ele está próximo e Ele vai vir nos buscar. E se a gente for antes dele vir buscar todo o rebanho, estamos salvos também em nome de Jesus. Mas não podemos perder essa esperança ou descuidar. Temos que estar sempre atentos, vigilantes, como se Jesus estivesse chegando daqui a 10 minutos. Nós temos que estar da seguinte forma: nós temos que estar apercebidos, esperando que a qualquer momento Ele pode bater na porta. Quando alguém fala que vai na sua casa te visitar, você fica sempre atento, se o interfone vai tocar, se a campainha vai tocar. É assim que nós temos que estar atento, porque a qualquer momento Jesus pode chegar, ou a trombeta pode tocar, ou então Ele pode nos recolher. Ele chegou para nós. O importante é estar com essa esperança viva no coração, que Ele prometeu que Ele vai nos levar
para nós morarmos eternamente com Ele, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ele prometeu, e Ele vai cumprir com essa promessa, porque Ele fala e Ele cumpre, em nome de Jesus. Muitas das vezes, nós nos cansamos em ficar na presença de Deus 40 minutos, ouvindo a palavra dEle. E aí já achamos que é demorado demais. Não é não, irmãos. Por muito que a gente vive cansado, porque eu sei que com esse calor, né, trabalha demais, a correria é grande, a gente se enfada, se cansa. Mas quando estamos na presença de Deus, nós temos que nos desligar de tudo. Nós temos que aproveitar ao máximo aquele tempinho que nós temos. Só para você ter ideia, veja como o ser humano é tão falho e cheio de defeito. Nós somos falhos, cheios de defeito. 40 minutos aqui parece que é uma eternidade. Você liga a televisão, bota num filme, você fica 4 horas grudado no sofá e parece que a hora nem passou. Por quê? Então nós precisamos ficar muito atentos, porque as coisas do mundo se perde o tempo demais, inútil, em vão, e para Deus a gente se enfada facilmente. Porque eu estou cansado, hoje não vou na igreja. Fica atento, vigia. É para Deus, eu vou mesmo cansado, porque eu preciso, não posso nunca fugir da sua presença em nome do Senhor Jesus. Por muito que eu esteja cansado, aconteça o que acontecer, esse é o dia de culto, eu vou estar na presença de Deus, eu vou orar com os irmãos, eu vou estar em comunhão com os irmãos, porque eu preciso estar firme na fé, eu não posso vacilar, porque a palavra falou no meu coração que eu tenho que vigiar, eu tenho que ficar atento, porque Jesus prometeu que Ele vai vir me buscar, então eu não vou vacilar. Então, não vacila não, meu irmão. Dia de culto, esteja na igreja. Está em casa, não perca muito tempo de frente a essas coisas que não edificam não. Pega a Bíblia, ou então tem a Bíblia no celular, vai ler um texto, os capítulos e versículos, vai orar, se envolve mais com Deus e se envolve menos com as coisas do mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quando fala com as coisas do mundo, é os afazeres do mundo que a gente, mas às vezes a gente, por falta de vigiar, se envolve demais. Então vamos tirar mais um tempinho para Deus e um tempo para nós, em nome do Senhor Jesus. E dá tudo certo. Quando as coisas é dosado na medida certa, nada dá errado. Para encerrar, 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro capítulo 3, para nós encerrarmos e orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo de número... Deixa eu ver aqui, amados. Capítulo 3, versículo 8 e 9, de 1 Pedro. Diz assim, ó. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Aí vem o 9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário. Bendizeis, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ou seja, por herança alcancei a bênção. Qual? Que bênção é essa? A nossa salvação eterna, irmãos, em nome de Jesus. Precisamos estar no mesmo espírito, vigiando, amando uns aos outros, porque tem uma bênção que vai acontecer nas nossas vidas, nós não podemos perder ela de jeito nenhum, que é a nossa salvação em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor, mas o senhor falou que ia me mostrar os frutos do Espírito. Você acha que eu esqueci? Deixei para o final, em nome de Jesus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, nós já vamos para Gálatas capítulo 5 e nós já vamos orar. Você falou que eu ia esquecer, né? O nosso tema hoje é isso. É dar fruto para Deus, em nome de Jesus. Gálatas, volta um pouquinho atrás, rapidamente. 2 minutinhos. Nós já vamos aqui aprender, que já aprendemos, e vamos recordar aqui os frutos do Espírito, que Jesus falou que nós temos que dar fruto. Que frutos são esses? Está aqui, ó.
Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, 20, 21 e 22. 3 versículos rapidinho. Aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. O 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, isso aqui são obras da carne. Agora vamos ver no 22 o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. Começa primeiro aqui, amados, um dos frutos que Jesus falou, que ele nos escolheu lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele está dizendo aqui que um dos primeiros frutos que nós temos que manifestar, amor. O amor de Deus, nós temos que manifestar na vida de outras pessoas em nome de Jesus. E aí ele vem aqui, amor. E o segundo, gozo. O terceiro, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pronto. Então, ou seja, o versículo 22 é o que diz quais são os frutos que nós temos que continuar dando para Deus. O primeiro é amor. Depois vem gozo e paz. Temos que ter paz no nosso coração. Tem que ter alegria no nosso coração. Nós temos que sentir prazer em fazer as coisas para Deus. Não se faz as coisas para Deus por obrigação ou porque alguém mandou. Nós vamos fazer porque nós amamos ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fez por nós, por Ele ter entregado a sua vida por mim. Então eu faço tudo para Ele por amor, em nome de Jesus. Tenho prazer, alegria. Então são frutos que nós temos que dar para Deus. Está escrito aqui no Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode ler depois na sua casa e grifar passo a passo, um a um, longânimo, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha quantos frutos que nós precisamos dar para o Senhor Jesus. Temos que ir indo desenvolvendo cada dia um desses frutos, e eles continuar conosco, e nós vamos desenvolvendo mais, e eles ficarão conosco. Não pode desenvolver um e esquecer o outro. Temos que continuar desenvolvendo amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, e assim por aí vai, em nome de Jesus. Amém, Igreja de Cristo? Graças a Deus. Os irmãos me entenderam, sim ou não?